Salve, salve, minha turma! Tudo em ordem com vocês? Espero que sim, né? Então, passado o fim de semana, estamos voltando para essa semana de aula, na continuação da nossa genética, tá? Alguns conceitos básicos que a gente precisa entender. E a aula de hoje, em específico, vamos fazer duas atividades, tá? Vamos relembrar alguns conceitos e fazer duas atividades para vocês terem uma maior noção como se trata a genética, beleza? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Então, vamos lá compartilhar nossa telinha. Bom, meus queridos, tela compartilhada, vamos voltar para alguns conceitos aqui que a gente precisa saber sobre genética, né, para a gente chegar naquela atividade. Então, é muito importante nós sabermos alguns conceitos básicos, tipo gene. Isso aqui vocês já sabem, mas não custa lembrar, tá? Então, o gene é uma parte do DNA que vai passar por aquele processo de transcrição e tradução do código genético, tá? Então, vai ter aquele RNA mensageiro, o transportador, que vai aí codificar uma proteína específica, tipo a cor do cabelo, certo? Locogênico. Então, eu tenho um cromossomo aí que ele não está duplicado. Então, o locogênico vai ser o local onde conterá o gene para uma característica específica. Então, por exemplo, aqui eu vou ter locogênico para cor dos olhos, aqui para tipo do cabelo, aqui embaixo para tipo da cor da pele, enfim. Então, locus conterá um gene e esse gene vai ser para uma determinada característica, tá? Aqui nós temos genes alelos. Professor, por que genes alelos? Porque eu tenho dois cromossomos, tá? Então, cromossomos homólogos, então vou ter genes em alelos diferentes. Então, pode ser azão. Lembre-se que em genética nós iremos utilizar as letras maiúsculas ou minúsculas, né? Então, aqui eu vou ter bezinho. Aqui não está especificando que característica é, tá? É só para vocês entenderem que seriam os genes alelos. Então, são genes que são colocados em cromossomos homólogos. Genes alelos determinam as características nos organismos, como eu acabei de falar para vocês. Ó. Então, aqui, por exemplo, azão, formato do queixo, bezinho, formato dos olhos, Czinho, cor dos pelos. Então, vocês estão vendo aqui que cada locus, né, ele vai representar uma característica. Lembrando, por que dois, professor? Porque um vem do pai e outro vem da mãe, certo? Se vier 50, 25 veio do pai e 25 veio da mãe. Sempre em pares, certo? Homozigótico, homo igual. Então, pode ser homozigótico dominante, com letras maiúsculas, azão. Mas eu posso ter também um homozigótico recessivo, bezinho. Então, letras minúsculas, tá? Então, homozigótico igual. Então, no homozigoto eu posso ter dominante e posso ter ele recessivo. Sendo que sempre o indivíduo recessivo, obrigatoriamente, ele será homozigótico, certo? Hétero, diferente. Então, vou ter aqui, ó, para a mesma característica, porque eu sei que é a mesma característica por causa da posição do locus, tá? Do locus gênico. Então, azinho, tá? Então, bezinho. Lembrando que para a mesma característica, o dominante vem antes do recessivo. Sempre isso, tá? Então, para a mesma característica, ok? Então, gene dominante, ó, ambos se expressam, os dois se expressam, tá? Então, aqui não tem dominância. Já aqui, apenas o bezão vai se expressar, porque esse gene dominante prevalecerá sobre o gene recessivo, tá? Então, esse indivíduo aqui tem o bezinho, mas ele não aparecerá. Para ele aparecer, somente se aqui também fosse bezinho. Então, para o gene recessivo prevalecer, ele tem que vir em condição dupla, tá? Então, somente aqui, nesse caso aqui, o bezão vai se expressar, certo? Já o recessivo, sim, aí ele vai se expressar, ó, se expressou, porque ele vem em condição dupla, tá? Aqui, o gene recessivo, ele não vai se expressar, apesar de ter, ele não vai se expressar, porque o bezão vai inibir, ele vai ser inibido aí pelo gene dominante. Então, isso são algumas características que a gente precisa saber, alguns conceitos básicos que nós necessitamos saber, tá?
Em relação ao fenótipo, isso é muito importante também. Perdão. Então, o fenótipo será sempre o genótipo mais o meio ambiente. Professor, me lembra aí o que é fenótipo e genótipo. Então, fenótipo, gente, é a carga visual, certo? Ou aquela que pode ser provada. Então, por exemplo, cor dos meus olhos, cor do meu cabelo, minha tipagem sanguínea, tá? Então, eu consigo comprovar. E o genótipo é a carga genética que eu contenho. Então, eu não consigo saber qual gene que vai provocar, por exemplo, a cor da minha pele, ou o gene que eu tenho para ser calvo, tá? Eu não tenho condições de saber. Então, visualmente falando, então não tem condições. Mas o ambiente, junto com o genótipo, pode modificar o genótipo. Pode. Isso não é obrigatoriedade, tá? Aí tem um exemplo bem legal aqui, que são os gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, eles são formados de um espermatozoide e o mesmo ovo. Aí o embrião se divide, tá? E eles foram separados na Itália. Logo eles, no início, eles têm o mesmo fenótipo e genótipo, já que eles possuem o mesmo sexo e tal. Só que eles foram separados. E aí, 20 anos depois, um magrinho e um gordinho, né? Então, aí, o fenótipo modificou. Mas a carga genética deles, que é o genótipo, não. São iguais, tá? Primeira lei de Mendel, vou pular isso aqui que nós já vimos. Ele utilizou ervilha, né? Por essas condições aí, fácil cultivo, pequeno porte, ciclo de vida curto, várias características contrastantes. Então, por isso que ele utilizou a ervilha para realizar seus experimentos genéticos, tá? Então, ele fez lá um monohibridismo, que é chamada primeira lei de Mendel. É a lei de Mendel onde se verifica apenas um fator, uma única característica. Então, a gente vai trabalhar com apenas uma característica. Então, cada característica é determinada por dois fatores, os genes alélos, que se separam na formação dos gametas. Porque dois, um vem do pai e outro vem da mãe. Então, cada gameta só recebe um fator desse alelo. Então, por exemplo, eu tenho um gene lá que é azão-azinho. Quando for formar o gameta, um gameta vai ser azão e outro gameta vai ser azinho. Certo? E vamos entender aí uma questão que eu separei para vocês aqui, que é bem legal, que é essa aqui, ó. Aparentemente, ela parece ser difícil. Lembram para vocês que eu falei que entra matemática também? Pois é, gente. A gente não vai fugir de matemática. Então, se vocês têm algum probleminha aí, professor Dudu, Eduardo, pode ajudar nesse processo, tá? Vamos lá. Em coelhos, a pelagem branca é dominante. Aí eu lembro para vocês, tá vendo? Que no enunciado sempre virá, tá vendo? A pelagem branca é dominante. Então, vamos dizer que eu vou colocar lá o cesão, tá? Para ser pelagem branca. Cesão, pelagem branca. Enquanto a pelagem cinza é recessiva. O texto já está me dando. Então, lembra que eu falei para vocês que normalmente se utiliza a inicial do recessivo? C. Então, se é cesão, eu sei que é dominante. E cezinho, eu sei que é recessivo. Certo? Do cruzamento de vários casais heterozigóticos, então eu sei que eu vou fazer um cruzamento aí entre cesão, cezinho, versus cesão, cezinho, tá? É como se fosse um coelho macho, cesão, cezinho, ou seja, ele é branco, mas ele possui o gene para recessivo, e a fêmea, também a coelha, digamos assim, ela também terá o gene dominante cesão e o gene recessivo. Porém, eles são brancos, certo? Porque o cesão vai dominar o cezinho. Nasceram 360 filhotes. Beleza, isso é um enunciado. Quais são as duas perguntas? Qual seria o número esperado de filhotes brancos? Que dor de cabeça bateu agora. Mas não é difícil, não. E letra B. Qual seria o número esperado de filhotes heterozigóticos? E aí, vamos mostrar para vocês aqui como é que acontece esse processo. Vamos lá. Olha lá. Brancos. Para ser branco, ele tem duas possibilidades, tá? Então, basta ele ter um cesão, ele vai ser branco. Só que eles podem ser homozigóticos e heterozigóticos. Então, repare que o cesão, ó, gente, de dominante, tá? A única condição para ele ser cinza, ele vir na sua condição homozigótica recessiva. Falei há pouco. A condição recessiva só aparecerá em condição dupla recessiva. Por isso que todo recessivo, obrigatoriamente, é homozigótico. Então, eu tenho duas probabilidades de eles serem brancos, tá? Aqui ele será puro, tá?
Mas aqui ele será branco, porém com o gen para cinza. Certo? E aqui ele é cinza puro. Ok? Então, qual seria o número esperado de filhotes brancos num cruzamento entre heterozigóticos? Então, eu vou fazer um cruzamento com esses dois aqui, ó. Eu vou pegar dois desses aqui e cruzar, tá? É o que vai acontecer aqui, ó. Então, cruzou aqui, ó, parental, ó, parente, Czão, Czinho, como se fosse o coelho macho, tá? Versus o coelho fêmea, heterozigótico. Por que hétero, professor? Porque são letras diferentes, ó, maiúscula e minúscula. Lembrando que obedecendo a regra da genética, para a mesma característica que a cor do pelo desse coelho, dominante vem antes, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, esse com esse, Czão, Czão. Esse com esse, Czão, Czinho. Czinho com Czão não pode, né? Então, Czão com Czinho, aqui, Czão com Czinho, e, finalmente, Czinho com Czinho. Então, gerou 4 indivíduos aqui. Mas qual a pergunta? Qual seria o número esperado de filhotes brancos? Esse aqui é branco? Não, né? Entre os 4 descendentes, então, entre os 4 descendentes, quais são que poderiam vir branco? Então, esse indivíduo aqui, esse e esse. Logo, 3/4 de pelos brancos, não é isso? Então, eu achei aí minha proporção. Vezes 360 filhotes que foram gerados nesses cruzamentos todos. Então, eu vou ter aí 360 vezes 3, que dá 1080, dividido por 4, dá 270. Então, a probabilidade, o número esperado de filhotes brancos são 270 filhotes dos 360, certo? Porque 360 é o total. Beleza? Segunda pergunta. Qual seria o número esperado de filhotes heterozigóticos, gente? Aí volto para aquele meu quadrado aqui, ó. Aqui é heterozigótico? Não. Aqui é homozigótico. Homozigótico dominante. Aqui é heterozigótico? Não. Aqui é homozigótico recessivo. Então, quem são meus heterozigóticos? Esses dois aqui, ó. Então, 2/4. Faz o mesmo processo. Então, eu vou ter aqui 2/4 de Czão, Czinho, que é justamente heterozigóticos, tá? Então, 2/4 vezes o total, que é 360 filhotes, vai dar 720. 720 dividido por 360, dividido por 4, vai dar 180, que é justamente aquele resultado que nós estamos vendo ali, certo? Então, sempre você multiplica a fração vezes o total pedido, e aí você obtém os valores, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. E depois a gente vai exercitar também na aula de sexta-feira, tá? Vou botar algumas atividades para vocês. Aqui também é uma beleza. Deixa eu ver aqui. Droga. Vamos lá. Olha só. O gen que condiciona sementes de milho enrugadas, milho doce, é recessivo. Olha de novo na questão, tá? Milho doce recessivo, tá? Em relação ao gen para sementes lisas, milho normal, tá? Então, enrugada, ó, utilizou o E, ó o E utilizado, tá? Da recessiva. E lisa, seria o L, não. Do cruzamento entre heterozigóticos, originaram-se 80 e 40 sementes, das quais 630 são lisas. Entre essas sementes lisas, o número esperado heterozigótico é. Então, qual a probabilidade de ser lisa? Ezão, tá? São maiúsculos. E o Ezão, Ezinho, porque esse Ezão prevalecerá sobre esse Ezinho aqui. Enrugado, só Ezinho. Praticamente igual que a gente viu na questão anterior. Só que mudou só a característica para ervilha e pelagem, tá? No cruzamento heterozigóticos, se pergunta aqui o número esperado, ó, de heterozigotos. Então, eu vou ter aqui 840 são sementes totais, né? Aqui, total. 630 são lisas. Então, 2/3 aqui, vezes 730, da pergunta das lisas, 420. Ou 2/4, né, do 840. Por que 2/3, gente? Por que 2/3? Porque eu excluí aqui a que é recessiva, tá? Eu excluí. Então, entre as lisas aqui, entre as lisas, eu vou ter 2/3. Então, 1, 2, 3. Então, de 3 que vieram lisas,
duas são heterozigóticas, certo? Então, eu fiz aqui o cálculo, quer dizer, fiz o cálculo aqui com a lisa, somente lisa, ou posso pegar do total. De 4, 2/4 apenas, vai dar o mesmo valor, certo? Então, aí vocês escolhem. Então, a resposta aqui, letra D de dado. Então, na verdade, aqui são questões que envolvem tanto as características genéticas, tanto o cálculo matemático. Então, por isso que eu preciso que vocês tenham essa condição também de calcular. Eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso muito bem, que vocês dão show de bola, tá? Então, mas, gente, lembrem-se, não há condições de vocês fazerem qualquer tipo de questão dessa forma aqui, se vocês não souberem os conceitos básicos entre o que é ser homozigótico, heterozigótico, dominante e recessivo, tá? Então, essas 4 coisas, vocês têm que estar ao pé da letra, na ponta da língua, porque se não souber isso aí, complica, tá? Então, isso aqui a gente está falando apenas da primeira lei de Mendel, que a gente está trabalhando com apenas uma característica. Semana que vem, nós iremos aprender com 2 características. Aí é um pouco mais complicado. Mas o conceito é o mesmo. Então, se vocês conseguem fazer aqui na primeira lei de Mendel, a segunda será show de bola. Então, meus queridos, espero ter ajudado bastante nesse processo aí do cálculo genético, tá? Então, como eu disse na aula de sexta-feira, nós não iremos aprender isso de um dia para o outro. A gente precisa exercitar bastante. Eu vou passar exercício para vocês aí, para que vocês possam praticar, ter dúvidas, que vai ter sim, tá? E a gente poder tirar elas na sexta-feira. Valeu, turma! Muito obrigado pela aula. Assistam com carinho. Anote as dúvidas que tiver para a gente debater na aula de sexta-feira. Grande abraço, beijo no coração e se cuidem. Usem máscara, tá? Tchau, tchau. Fui!